Fala aromáticos, tudo bem com vocês? Me disseram que vocês estavam com problemas, então hoje nós vamos falar sobre soluções. Uma solução nada mais é do que uma mistura homogênea, ou seja, aquele tipo de mistura que apresenta apenas uma única fase. Quando a gente pensa em mistura, a gente pode pensar em duas possibilidades. Aquelas misturas classificadas como heterogêneas e as outras misturas que são classificadas como homogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas que vão apresentar mais de uma fase, como você já conhece. Por exemplo, quando a gente mistura água com óleo, a gente percebe que os dois eles não conseguem se misturar. A gente tem a formação de duas fases. É possível que a gente observe uma fase que vai conter o óleo e a outra fase que vai conter a água, ambas separadas pelo aquele limite de separação. Isso então é uma mistura heterogênea. Agora, em contrapartida, quando a gente mistura sal e água, a gente observa que há uma dissolução e, feita então essa dissolução, a mistura resultante acaba apresentando para a gente somente uma única fase. Toda vez que isso acontecer, quando a gente misturar dois ou mais componentes e essa mistura resultante apresentar apenas uma única fase, a gente vai estar falando sobre uma solução. Toda solução ela é composta por pelo menos dois componentes. Uma delas a gente classifica como soluto e a outra a gente classifica como solvente. O soluto nada mais é do que a espécie que eu desejo dissolver. E o solvente é a espécie em qual será dissolvida o meu soluto. Fica ligado porque não tem a ver com quantidade. Soluto é sempre quem você quer dissolver e o solvente é sempre quem vai dissolver o soluto. Por exemplo, se a gente dissolver um pouco de sal em água, o meu soluto é o sal e o meu solvente é a água. Se eu dissolver álcool em água, o meu soluto vai ser o álcool e o meu solvente vai ser a água. E por que eu falei que não tem a ver com quantidade? Porque independente da quantidade de álcool, por exemplo, nesse segundo caso que eu dei para vocês, independente da quantidade de álcool que a gente queira dissolver em água, o meu objetivo é dissolver álcool em água. Dessa maneira, o meu soluto, independente da quantidade, será o álcool e o solvente será a água. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Independente da quantidade, soluto é sempre aquele que eu quero dissolver. Solvente é a espécie que vai dissolver o meu soluto. As soluções, elas recebem diversas classificações. A primeira delas é quanto ao estado físico. Isso porque a gente pode ter soluções sólidas, soluções líquidas e também soluções gasosas. Em que condição eu consigo obter uma solução sólida? Eu posso obter esse tipo de solução misturando um solvente sólido e um soluto sólido, que é o caso das ligas metálicas. Quando a gente tem a formação de uma liga metálica, para formar uma liga metálica, a gente mistura dois ou mais metais. Então, a gente está misturando dois materiais que estão no estado sólido. Então, a gente tem ali a formação de uma liga metálica, onde o soluto e o solvente estão no estado sólido. Uma segunda possibilidade é a gente promover a mistura de um soluto líquido com um solvente sólido. E aí, ao término da operação, a gente vai ter também uma solução sólida, que é o caso quando se dissolvia mercúrio em ouro para fazer aquelas amálgamas utilizadas como obturações nas clínicas dentárias. As soluções, elas também podem ser líquidas e existem algumas maneiras da gente obter esse tipo de solução. Primeiro, para eu obter uma solução líquida, eu posso ter a mistura de um soluto sólido e um solvente líquido. Se eu misturar nas proporções adequadas, eu vou ter então uma solução final líquida, apesar de eu ter partido de um soluto sólido e um solvente líquido. Eu vou estar promovendo uma dissolução. É o caso que eu comentei com vocês agora há pouco sobre a gente dissolver sal em água. A gente vai ter uma solução final líquida, onde o soluto era sólido e o solvente líquido. A gente consegue obter uma solução líquida também misturando um soluto líquido com um solvente líquido. É o caso que falamos também do álcool. A gente tem o álcool, que é o soluto, no estado líquido, a água, que é o solvente, também no estado líquido. Então, nesse caso, como ambos, tanto o soluto quanto o solvente, estão no estado líquido, a gente vai ter uma solução final
também líquida. E uma última possibilidade é que a gente pode obter uma solução líquida misturando um soluto gasoso com um solvente líquido. Esse é o caso da água com gás. No momento em que a garrafa está ali, desde o momento que a garrafa está ali fechada, a gente só consegue perceber uma fase. E ali dentro a gente tem gases dissolvidos, a gente tem CO2 dissolvido dentro daquela água. Existem outras coisas dissolvidas, mas eu estou querendo mostrar para vocês que é possível a gente obter uma solução líquida a partir de um soluto gasoso com um solvente líquido. Quando a gente abre a garrafa, está aliviando a pressão e aí a gente já consegue observar mais de uma fase. Enquanto a garrafa está fechada, a gente tem a presença de uma solução líquida formada por um soluto gasoso e um solvente líquido. No último caso, a gente pode ter uma solução gasosa. E aí a solução gasosa ela pode ser composta por um solvente gasoso e um soluto gasoso. Um exemplo disso é o ar que a gente respira. A gente tem uma mistura de gases, o aspecto é contínuo, a gente tem então a formação de uma solução gasosa, onde tanto soluto quanto solvente são gasosos. Agora, uma solução gasosa ela também pode ser composta por soluto sólido e solvente gasoso. O próprio ar que a gente respira também é um exemplo disso, uma vez que a gente tem partículas sólidas em suspensão nesse ar que a gente respira. Uma outra forma da gente classificar as soluções é quanto à natureza do soluto. Como assim, Wallace? A gente pode ter soluções iônicas ou soluções moleculares. Soluções iônicas são aquelas em que o soluto ele possui a capacidade de formar íons. Então, compostos iônicos, ao serem dissolvidos em água, por exemplo, formarão soluções iônicas. Já compostos covalentes, que são aqueles que realizam ligações covalentes, também chamados de compostos moleculares, são aqueles que não serão capazes de formar íons, com exceção dos ácidos, é claro. Então, uma das características muito marcantes de uma solução iônica é a capacidade de condução de corrente elétrica. Já nos compostos moleculares, como a gente não terá íons em solução, essas soluções, na sua grande maioria, não irão conduzir corrente elétrica, com exceção das soluções ácidas, porque as soluções ácidas, o ácido ele se ioniza, você deve lembrar disso, e aí com a ionização desses ácidos existe a possibilidade da condução de corrente elétrica. As soluções elas também são classificadas de acordo com a quantidade de soluto que a gente tem presente. Existe uma coisa chamada coeficiente de solubilidade, que é simbolizado em muitos materiais didáticos pela sigla CS. O coeficiente de solubilidade nada mais é do que a quantidade máxima de soluto que uma certa quantidade de solvente consegue dissolver a uma dada temperatura. Complexo conceito, né? Mas funciona da seguinte forma. Vamos supor que eu tenha um copo, um recipiente com 100 ml de água. Existe uma quantidade máxima, por exemplo, de sal que eu consigo dissolver nesses 100 ml de água a uma dada temperatura. Que temperatura? Seria a temperatura ambiente. Então, na temperatura que esse recipiente se encontra, aquele volume fixo de solvente consegue dissolver uma quantidade máxima de soluto. Isso fica muito evidente, por exemplo, quando você vai preparar um suco de pozinho aí na sua casa. Você pega lá um copo com água e coloca uma certa quantidade do pozinho e mesmo que você misture, existe um dado momento que se você ultrapassou ali a quantidade máxima, não vai conseguir dissolver, vai ficar lá no fundo, né? Então, isso é o coeficiente de solubilidade, ele está bem presente no teu dia a dia. Então, é a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver numa quantidade fixa de solvente a uma dada temperatura. Então, o que acontece? Esse é o CS. O CS é um valor, né? O coeficiente de solubilidade é um valor que marca para a gente uma posição muito importante, porque com esse valor de referência, a gente pode ainda classificar essa solução em 3 tipos. A solução ela pode ser insaturada, a solução ela pode ser saturada ou a solução pode ser classificada ainda como supersaturada.
A solução insaturada é aquela solução que foi preparada com uma quantidade de soluto inferior ao coeficiente de solubilidade. Vamos fazer a seguinte suposição. Nós queremos preparar uma solução com um soluto desconhecido, mas eu sei que o coeficiente de solubilidade desse soluto é de apenas 10 gramas para cada 100 gramas de água. Então, a quantidade máxima que eu consigo dissolver em 100 gramas de água daquele soluto serão 10 gramas. Isso a temperatura ambiente. E aí vamos supor que ao invés de colocar os 10 gramas nos 100 gramas de água, eu coloque apenas 5 gramas. Ou seja, eu decida dissolver daquele sólido apenas 5 gramas nos 100 gramas de água que tem no recipiente. Nesse caso, eu estou dissolvendo uma quantidade, ou seja, um valor abaixo do coeficiente de solubilidade. Se eu estou dissolvendo um valor abaixo, eu estou preparando uma solução insaturada, ou seja, não saturou ainda, suporta receber uma quantidade maior. Então, solução insaturada é aquela onde eu tenho uma quantidade de soluto dissolvida inferior ao coeficiente de solubilidade, ok? Agora, para eu preparar uma solução saturada, o que eu preciso fazer? Eu dissolvo exatamente a quantidade máxima de soluto permitida para aquela quantidade de solvente. Então, se no nosso caso hipotético o coeficiente de solubilidade é 10 gramas de soluto para cada 100 gramas de solvente, para eu preparar uma solução saturada, basta eu dissolver no meu solvente os 10 gramas do soluto. E como que a gente prepara, para fechar, uma solução supersaturada? Para preparar esse tipo de solução, a gente precisa dissolver uma quantidade de soluto superior ao coeficiente de solubilidade. Para fazer esse tipo de preparo, a gente precisa aumentar a temperatura. Então você põe para esquentar e aí você consegue dissolver uma quantidade superior. Agora, para um pouquinho porque isso tem um problema. Quando a gente prepara uma solução supersaturada, a gente tem como resultante ali uma solução que é extremamente instável. Como assim? Qualquer perturbação externa ali promovida ao sistema vai fazer com que tudo que tenha sido dissolvido a mais precipite e caia no fundo da solução. Nós vamos aqui para o quadro agora para a gente entender como esse tipo de questão pode ser abordada, tá? Então, olha só, a gente tem aqui um gráfico onde num dos eixos a gente tem a solubilidade em gramas de soluto para cada 100 gramas de água. Então, a gente tem uma solução aqui, ó, preparada com um soluto B e uma outra solução preparada com um soluto A. Aqui, nesse eixo, a gente tem o eixo da solubilidade de soluto em gramas para cada 100 gramas de água. E aqui embaixo, no outro eixo, nós temos a temperatura em graus Celsius. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, com relação a esse gráfico que está aqui atrás. Qual é a menor quantidade de água necessária para dissolver completamente a 60 graus Celsius 120 gramas de B? Então, gente, primeiro de tudo, a gente está falando aqui, ó, de uma solução preparada com o soluto B, né? E aí ele fala que essa solução está sendo preparada numa temperatura específica. Qual temperatura é essa? 60 graus Celsius. Então eu tenho aqui, ó, a solução B. Vou esticar aqui então, ó, traçar uma reta que vai aqui da minha curva B, já que a gente está preparando uma solução com B, na temperatura de 60 graus Celsius. A partir daí, eu já consigo tirar uma informação. Por quê? Se eu rebato aqui na curva, no eixo da solubilidade, eu vou descobrir que a 60 graus Celsius eu consigo dissolver quanto? 40 gramas do soluto em 100 gramas de água, não é isso? Então, pelo simples fato dele me dizer que vai preparar uma solução com o soluto B numa temperatura específica, nesse caso de 60 graus, eu já consigo tirar uma informação pelo gráfico. Eu sei que a 60 graus Celsius eu consigo dissolver 40 gramas do meu soluto em
100 gramas de água. Mas é isso que ele quer? Não, a pergunta diz o seguinte, ó, qual a menor quantidade de água necessária para dissolver completamente a 60 graus Celsius 120 gramas de B? Ou seja, eu sei que para dissolver os 40 gramas, eu preciso de pelo menos 100 gramas de água. Então, para dissolver os 120 gramas do soluto, qual será a quantidade mínima de água necessária? Então, a gente tem uma regra de 3 simples. Vou multiplicar cruzado, vou obter o seguinte. Ó. 40x é igual a 120 vezes 100. X é igual a 120 vezes 100 dividido por 40. Posso cortar aqui. A gente chega, então, a um valor final igual a 300 gramas de H2O. Então, simplesmente olhando para o gráfico, a gente consegue extrair as informações necessárias para responder a pergunta que ele fez. Beleza, pessoal? A segunda questão agora é a seguinte. Qual a massa de ar necessária para preparar a 0 graus Celsius com 100 gramas de água, uma solução saturada e outra insaturada? Então, agora, a gente vai levar em consideração o soluto A. Então, essa reta aqui, traçada pelo comportamento do soluto A no aumento da temperatura e da solubilidade aqui em questão. Então, olhando aqui para o meu soluto A, para a minha reta A, a 0 graus Celsius, o que a gente tem, embora aqui não sei se vocês conseguem visualizar, para o meu soluto A, nessa temperatura 0 graus Celsius, o que eu posso extrair de informação? Nós temos aqui, ó, que a 0 graus Celsius, a solubilidade de A vai ser o quê? Isso aqui, ó. Lembra? Eu marco a temperatura e traço aqui, ó, uma reta até encontrar aqui a curva referente ao meu soluto. Encontrei justamente em que ponto? Encontrei no ponto que diz para mim que a 0 graus Celsius eu consigo dissolver 20 gramas do soluto em 100 gramas de água. Então, vou escrever aqui, ó. A 0 graus Celsius, nós vamos ter 20 gramas do soluto sendo dissolvidas em 100 gramas de água. Então, isso é o meu coeficiente de solubilidade nessa temperatura. A 0 graus Celsius, eu consigo dissolver 20 gramas do soluto em 100 gramas de água. E aí ele pergunta como que a gente pode preparar uma solução saturada e outra insaturada. Isso é muito fácil, né? Conforme a gente acompanhou durante a explicação, a gente tem que, para preparar uma solução saturada, basta a gente dissolver a quantidade referente ao coeficiente de solubilidade. Então, nesse caso aqui, ó, para eu preparar uma solução saturada, basta eu dissolver 20 gramas do soluto em 100 gramas de água. E como que prepara uma solução insaturada? Dissolvendo qualquer valor abaixo do coeficiente de solubilidade. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de número 1 sobre soluções. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, comenta aqui pra gente que a gente vai estar respondendo para você. E se foi útil para você esse vídeo, não deixa de curtir, dar o like aqui pra gente e compartilhar com todos os seus amigos. Falou? Um beijo e até a próxima.